Ácida está de volta, agora em novo formato. Demoramos algum tempo no nossa reflexão a respeito do modelo e, neste momento, optamos pelo vídeo e texto e esperamos retomar a velha lógica que nos guiou desde 2011 até agora. E voltamos com 3 elementos do velho time, eu, Clóvis e o Jorge. Jorge, prazer em te rever aqui. Bom, estamos aqui no novo formato mais ágil, mais em tempo de coronavírus e, por outro lado, esperando que a volta da chuva nesses dias de sol traga a umidade que a gente precisa para que as flores cresçam. Clóvis, conta um pouco como estão as coisas aí. Tudo bom, Zé? Então, legal retomar também, voltar aí ao chuva. Acho que o blog sempre preencheu uma lacuna importante no debate, não só joinvilense, né, mas principalmente joinvilense, por ter esse vínculo mais orgânico com a cidade. Tivemos esse ano de recesso, esse ano sabático, né, para repensar um pouco o formato e agora experimentar aí uma nova dinâmica para ver como é que a gente vai funcionar daqui para frente. Acho que pode ser bacana a experiência de também se encontrar aqui nos vídeos, além dos textos que já são mais tradicionais. Ok, e só para dizer para as pessoas, nós estamos a fazer uma triangulação aqui, neste momento. Eu em Lisboa, o Jorge em Joinville e o Clóvis em Curitiba. É mundo, gente. O tema inevitável é o coronavírus. E eu começo a falar sobre o tema porque estou numa situação um pouco mais descomplexada, mais sossegada do que quem está em Joinville ou Curitiba, por exemplo. Aqui em Portugal, nós entramos em quarentena, já atingimos o pico, a média de infecção está a diminuir, o número de mortos até o momento foi de 657. É muito, mas poderia ter sido pior se o governo português não tivesse tomado ações atempadamente. E quem optou por não aderir à quarentena, hoje em dia no mundo está cheio de problemas, nós sabemos todos. Por exemplo, a Itália com 22 mil mortos, a Espanha com 19 mil mortos, França com 17 mil, o Reino Unido com 14 mil. E nos Estados Unidos eu estava vendo estatísticas, eu achei muito interessante, porque eles já não estão... A estatística que eu vi, pelo menos, não classificava as coisas por país, mas sim por estados. Então, Nova York estava à frente, só Nova York com 11 mil vítimas fatais. É muita coisa. E algo me faz pensar, e eu vivendo já uma situação um pouco mais tranquila, como é que vocês estão sentindo isso aí no Brasil? Na realidade, eu vejo isso com muita preocupação. Tá? Eu acho, primeiro, nós temos uns números aparentemente bons, porque temos um problema seríssimo de falta de notificação, temos poucos testes ainda, e eu sou dos que acredito que nós nem chegamos ainda ao começo do pico. Tá? Eu tenho a sorte, por um lado, de ter viajado muito, de ter trabalhado fora, estar no grupo de risco. Tive que sair de Marrocos no último voo para o Brasil, quando o Marrocos se fechou completamente, fechou as divisas, e eu sinto que aqui no Brasil nós ainda não nos demos conta da gravidade da situação. Vamos pagar um preço alto por essa irresponsabilidade em todos os sentidos. Os números de Joinville vêm crescendo bem, e os números do Brasil estão mantendo a mesma taxa de crescimento dos americanos, que são espantosos. Então, acho que esses são números que a gente deve olhar com muitíssima atenção. Sabemos que os dados crescem exponencialmente. Eu acho que eu concordo com você, Jorge. Acho que a gente no Brasil, primeiro, nem começou mesmo assim, né, a sentir, não se deu conta ainda, né, do tamanho do risco, do tamanho do estrago que a pandemia pode provocar, e estamos muito pouco atentos, e assim, eu sou de humanas, né, então a temática está longe de ser o meu forte, mas basta olhar os números na última semana para a gente ter para a gente ficar mais preocupado do que já estávamos, né?
desde os primeiros casos que surgiram no Brasil até os primeiros 1.000 mortos registrados, foi mais ou menos um mês. Nós estamos já em quase 2.000 mortos, a gente dobrou praticamente o número de mortes na última semana. Então, a curva ascendente no Brasil começou agora. Né? E a gente está assistindo essa curva ascender, então, né, de 0 para 1.000 mortos em 30 dias, de 1.000 para 2.000 em 6, 7 dias. Isso é muito preocupante, no momento em que a gente enfrenta um governo, na melhor das hipóteses, muito debilitado, né, muito pouco capacitado para enfrentar a pandemia, em larga medida, por conta, me parece, olhando como oposição, vamos dizer assim, por conta das fragilidades do próprio presidente, que decide trocar. Eu não conheço um outro caso no mundo, né? Se existe, eu desconheço, mas me parece que o Brasil é o único país que troca o comando de um ministério fundamental como o da saúde em meio a uma pandemia. E o detalhe importante, né, em que pese as questões políticas todas envolvidas, o Mandetta era o que vinha até aqui, pelo menos, conseguindo manter o governo dentro de limites técnicos, né, numa queda de braço dia após dia com o presidente, mas tentando manter os limites técnicos do isolamento, etc., etc. Sem essa garantia de que vai manter um discurso técnico, não se sabe ainda como vai ser a postura do novo ministro. Eu realmente temo, Jorge e Zé, que a gente veja daqui a alguns poucos dias a situação, que já é preocupante, chegar a níveis de fato alarmantes, assim. Mas, sabe, olhando aqui de fora, tem uma coisa muito interessante, que é a imagem que Jair Bolsonaro tem no exterior é uma coisa que não lembra ao diabo mesmo. As pessoas consideram o Bolsonaro hoje um inimigo, não só do povo brasileiro, do exterior, estou falando aqui de fora, mas o inimigo do mundo. Porque essa pandemia, o nome já diz, ela é global. Quer dizer, se alguém rói a corda, pode acabar criando problema para outros países da vizinhança. Quer dizer, é uma coisa terrível. E depois, a falta de credibilidade, essa coisa que o Cláudio acabou de dizer, de demitir o ministro no meio de uma pandemia, é uma loucura. Eu falo com amigos aqui, eles não conseguem entender que esse tipo de coisa possa acontecer. É mesmo terrível. Jorge, tu tivesse em Marrocos até quando? Eu até dia 16 de março. Eu saí no dia seguinte que o Marrocos fechou as fronteiras com a Espanha, e no dia seguinte fecharam com a França. Mas deixa que corrija o Clóvis aí, o Zé. O Equador fez essa bobagem também. O Equador fez essa bobagem. Pois é, isso que eu falei. Eu desconheci um outro caso. Então existe outro caso, é o Equador. Sim, Equador. E temos que lembrar o caos que é Equador, com mortos nas ruas de Guayaquil. Quer dizer, é espantosa a situação do Equador. Sim. O Equador é um dos piores países na América Latina com indicadores, e também foi feita essa bobagem, primeira. Sim. E a segunda que eu queria alertar é o seguinte: se a gente acompanha a América Latina, todos os países da América Latina, que têm números melhores que os do Brasil, tá? Sempre estamos falando por 1.000 habitantes, por 1 milhão de habitantes, para comparar números com números reais, tá? Agiram muito rapidamente, fechando as fronteiras. O Brasil não fez isso. O Brasil acreditou que era uma gripezinha, vendeu essa imagem de que não era nada. E aí eu vou lembrar de 2 exemplos de 2 primeiros ministros ou presidentes que fizeram o mesmo discurso e mudaram. O primeiro, o Boris Johnson, da Inglaterra, que falou que era nada e acabou internado na UTI, e o Donald Trump, que falou a mesma coisa, e toda a sua equipe ficou lá com o coronavírus, menos o Bolsonaro, que é o único que esteve naquela viagem para os Estados Unidos e que não pegou. Mas a gente vê, de fato... Ele é ungido pelo Malafaia, está protegido, fechado. Deve ser, mas na realidade os países americanos se protegeram rapidamente, fecharam as suas fronteiras, os países latino-americanos, e o Brasil continuou com uma política de portas abertas que só complicou muito mais. E o pior, essa imagem que o Zé estava falando,
de vender a imagem até a última hora de que isso não é nada, e a gente sabe que é, e os números estão aí para mostrar. Então, me preocupa muito eu diria, essa separação no país entre por um lado, os negacionistas, que insistem em acreditar que não tem nada, e a turma que eu acho que o Clóvis está comigo, dos quarentenistas, de achar que a gente tem que se isolar. Os quarenteners. Aliás, quarenteners, tá? Vou traduzir aí para quarentenistas, que a gente defende que tem que ficar isolado no máximo possível. Eu não sei como está online agora, Clóvis. Oi? Estás a dar aulas online, né? Sim. Sim. Nós estamos aqui. Em que medida o coronavírus mudou a vida de vocês aí no Brasil? Então, eu ia comentar isso agora, assim, e até antes de responder, Zé, eu acho que a gente só não está numa situação ainda pior, porque justamente prefeitos e governadores desobedeceram, até aqui pelo menos, em graus variados, desobedeceram civilmente as ordens de Brasília. Em vários estados, São Paulo, aqui no Paraná, Santa Catarina, em graus variados, os governos vêm mantendo a quarentena, mantendo o isolamento. Por outro lado, e isso me preocupa muito, não sei que o Jorge, que também está aqui acompanhando mais de perto, pensa, porque se por um lado há um esforço de governadores e prefeitos em manter a quarentena, em manter o isolamento, por outra medida que o governo central, o presidente mais particularmente, minimiza a quarentena, isso provoca um tipo de ruído na comunicação, e mais particularmente se tratando de um presidente que tem uma legião bastante fiel de seguidores, que tem provocado uma fuga da quarentena, né, vamos dizer assim. Aqui em Curitiba, por exemplo, a quarentena, um estudo do jornal Plural, que é um jornal local aqui, mostrou que nós estamos com menos de 50% de isolamento, quando a meta que seria assim, o ideal seria 70%. A gente está abaixo de 50%. Então, eu percebo que a gente tem vivido uma situação muito complicada, porque esse ruído, isso que aqui a gente chama de polarização, que é uma palavra que explica quase tudo hoje em dia, mas essa polarização entre os negacionistas e os quarentenistas, para citar ali o Jorge, ela tem um efeito deletério, um efeito prático muito, muito preocupante, porque ela minimiza, inclusive, o esforço e as políticas acertadas de muitos governadores e prefeitos que têm a revelia, inclusive, como eu comentei, de Brasília, insistindo em manter a quarentena, insistindo em manter o isolamento. Aqui mesmo onde eu moro, no bairro, tem vários comércios que não são essenciais, os boutiquins de esquina, por exemplo, abertos com o povo tomando cerveja. Cito esse exemplo, assim, já até meio caricato, para pontuar o quanto, mesmo os discursos de governantes e de médicos que insistem em manter a quarentena, têm encontrado resistência, em parte, pelas atitudes e pelo discurso e atitudes irresponsáveis do Bolsonaro, que provocam um efeito reverso. O Jorge estimulam a sair de casa. Jorge, tem esse projeto de voltar para a Europa ou não? Para a Europa ou para a África? Tem esse projeto de voltar para lá? Sim, eu estou trabalhando em Marrocos. O que mudou? Vamos dizer aí. Mudaram muitas coisas, tá? Primeiro, home office, isso é claro. Segundo, o projeto de Marrocos, estamos fazendo tudo à distância, e a mesma coisa que a gente. Tem gente trabalhando na Alemanha, tem gente trabalhando em todo o Marrocos. Eu estou trabalhando em Brasil, ficamos com conferências online constantemente. Com os clientes estamos fazendo tudo por Zoom, por Hangout, por todos os aplicativos, tudo. Mas eu queria um pouco na linha que o Clóvis estava trabalhando. As coisas mudaram, sim, e vão mudar para sempre. A gente tem que entender que as coisas nunca mais vão voltar ao que eram antes. Tem havido uma resposta muito forte da sociedade se adaptando nesse sentido. Mas eu gostei muito, por primeira vez, olha, eu tenho mais de 30 anos de Brasil, é a primeira vez que eu sinto que o Brasil é uma república federativa. Porque quando os governadores e os prefeitos agiram
vamos dizer, independentemente do governo central, é porque existe um federalismo que permite isso. Acho isso positivo. E também acho positivo aqueles que fizeram isso para ganhar tempo para preparar. Temos hospitais, temos centros de triagem, quer dizer, não adianta ganhar tempo para nada. Tá? O Brasil perdeu a oportunidade de aprender da Itália, de aprender da Espanha, de aprender da Europa. O Brasil tinha 3, 4 semanas de vantagem, não se preparou para isso. Fizemos o carnaval, continuamos festando, agora estamos correndo atrás disso. Então, eu apoio as iniciativas dos governadores e dos prefeitos, aqueles que optam por linha mais dura, mas os negacionistas são muito fortes. Tem um presidente negacionista, e isso me preocupa. Tem terraplanistas, temos, por outro lado, negacionistas. Tá? Isso me preocupa muito. Eu acho que uma das grandes vantagens que nós tivemos aqui em Portugal foi justamente esse fato de que as pessoas estão todas a remar para o mesmo lado. A oposição política está a apoiar essas ações nesse campo específico, eles apoiam. As pessoas, quando houve a decisão de vamos para dentro de casa, foi toda a gente, quer dizer, há quem desrespeite, mas a vitória de Portugal nesse aspecto, e nós estamos aqui agora, a torcida agora é para que não dê um segundo tempo na coisa, mas foi justamente porque nós aprendemos com a experiência do que aconteceu lá fora, Itália, China, as experiências foram ensinando, e quando chegou aqui, as coisas se resolveram muito mais fácil. O que não parece, esse é o problema. Da ontem eu publiquei uma coisa que mostrava o Bolsonaro a remar para um lado e outras pessoas a remarem para o outro. É mesmo isso? Eu vi. É uma coisa terrível. Não está toda a gente a remar para o mesmo lado. Isso é um problema aí. Não. Aqui no... Perdão. Não, Cláudio, por favor. Cláudio, aqui no Brasil... A pandemia virou mais um instrumento político para insistir nessa... Porque, assim, o Bolsonaro, ele é uma criatura do caos, né? Ele se alimenta do caos. Né? E ele conseguiu transformar a pandemia em mais um instrumento para retroalimentar esse caos, que é o que mantém ele, de certa forma, governando, né? Amealhar um número de seguidores que tem se mantido muito alinhados a essa política negacionista, espalhando fake news, insistindo, né, nesse relaxamento das medidas preventivas por conta de uma recuperação econômica que nós sabemos. E aí o Jorge tocou num ponto que para mim é fundamental. Assim, o que quer que venha a acontecer depois que baixar a poeira, que de poder voltar a sair de casa e tal, não, o que quer que a gente venha a chamar de normalidade depois disso, não vai ser a mesma coisa do que era antes. Não. Não vai ser uma coisa antes. Sob nenhum ponto de vista. Né? Nem econômico, nem social, etc. Então, isso é uma questão fundamental. Assim. Bom, gente, rápido, o papo já vai longo. Vamos ver aí, qual é a vossa perspectiva para o futuro num curto prazo? Eu vou ser muito rápido na minha intervenção. Assim, nós estamos à espera de sair de casa daqui uns 15 dias, poder começar a sair de casa, pelo menos de uma maneira controlada. E para vocês, como é que está? Jorge, o que vês para o futuro? Olha, eu vou te dizer o seguinte, nós não chegamos no pico ainda, eu sou quarentenista assumido, eu acho que a gente vai demorar em sair de casa, em voltar à normalidade, e quando isso aconteça, vamos ter que discutir o modelo de sair de casa. Não é que de um dia para outro vamos abrir a porta e vamos continuar nos abraçando e nos beijando, temos que sair de uma maneira estruturada. Isso me preocupa muito. Eu vou tomar como referência o discurso do... A decisão foi de suspender as atividades na universidade até o dia 2 de maio, inicialmente. No último pronunciamento, já disse, olha, a gente tinha uma previsão de de suspender até o dia 2 de maio, mas talvez a gente precise estender essa suspensão, então temos que começar a pensar em alternativas. Porque até então ninguém se preocupou em pensar em alternativas, como ensino à distância, por exemplo, porque um mês de aula você repõe em julho. Né? Sim, então não precisava... Agora não, agora já tem toda uma galera, professores, coordenadores de curso, pensando em alternativas de manter as atividades mais ou menos funcionando, e é isso, é mais ou menos, né? Porque não é uma coisa normal, enfim,
porque a gente tem diante de nós a possibilidade bastante concreta de que a gente estenda a nossa quarentena aí adentrando no mínimo o mês de maio e chegando a junho. E se voltar mesmo lá para junho, né, é isso que o Jorge falou, é uma volta que não vai ser abrir a porta de casa e vamos sair. Né, vai ser uma volta planejada, pensada e estruturada. O que me preocupa também, porque se a gente não conseguiu manter a quarentena agora, assistindo a doença avançar e entrar nessa curva ascendente, eu confesso que me preocupa como vai ser esse retorno daqui a um mês e meio, 2 meses. Como é que se a gente vai ter disciplina e governo para estruturar essa abertura paulatina a partir de junho, julho, aí sendo otimista final de maio. Né? Bom, o Clóvis é muito optimista. Sim, bom, e sim, né? Sendo otimista é final de maio. Eu acho que não. Eu acho que a gente não vai voltar no final de maio, mas, enfim, vamos ver. E por falar em otimismo, este é a volta do Chuva Ácida e esperamos que, como na primeira etapa, consigamos também manter isso pelo menos mais uns 8, 9, 10 anos, como foi até agora. E a gente vai voltando durante a semana com texto e imagem, cada um no seu dia e com reuniões semanais sempre disponíveis na internet. Um abraço para todos. Clóvis. Valeu, gente. Um grande abraço. Então, voltamos a nos molhar aí com a chuva ácida a partir de agora. Até o próximo encontro. Vamos irrigar a criatividade e vamos estimular o diálogo, o debate, as diferenças aqui no Chuva Ácida.